Ele obviamente conseguiria viver longe do homem e consegue, Deus não precisa da gente para nada. Mas ele não quer viver longe do homem, então ele bola esse plano para que ele pudesse retomar essa conexão que ele tinha com a gente. Vamos começar aqui dar início à nossa aula e nós na aula passada nós falamos da queda, né? E hoje a gente fala qual que é a resposta para aquele problema que a gente viu na aula passada, né? Então nós já falamos aqui, começando aqui a partir da criação, a gente viu lá a questão do evolucionismo, depois a gente viu a criação, o que a Bíblia vai falar, depois a gente vai ver do pecado entrando no mundo e agora qual que é a resposta para esse problema. Primeiro que a gente precisa entender qual que é o propósito de Deus para a humanidade. Quando Deus ele está lá no céu, está lá no céu, ele decide criar a humanidade e ele cria a humanidade para quê, né? Qual que é o propósito que ele tem ali de criar a humanidade? Quando a gente decide fazer alguma coisa, você faz por alguma razão, né? E você faz para que essa coisa tenha uma função. Se você decide ali fazer uma cerca ali no gramado da tua casa, é para uma função que tem essa cerca, né? Qual que é o propósito de Deus para a humanidade? Vamos dar uma lida, já começando lá em Gênesis. Quem pode ler para a gente Gênesis 1, 26 e 28? A gente vai fazer uma pequena revisãozinha do que a gente viu na aula passada, só para a gente poder entrar com um pouco mais de profundidade no assunto. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine o mar sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se. Encham-se e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Então, ó, que legal. A gente já tem aí algumas coisas sobre quando Deus está fazendo ali o homem, que ele cria ali o homem, né? Ele vai dizer que a gente deve dominar sobre a natureza. A gente viu isso na aula que nós falamos sobre a criação, né? O homem ali ele coroava a criação de Deus, ele deveria dominar a criação num bom sentido de cuidar, de ser um mordomo da criação. E nós vemos que Deus também dá uma ordem para a gente da gente se multiplicar, então a gente deveria encher a terra, né? O que mais que a gente pode ver? Quem pode ler agora o 2, 7 a 9? Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Ora, o Senhor Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados do leste, e ali colocou o homem que formara. Então, o Senhor Deus fez nascer do solo todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora lê o 15 para a gente, por favor, Ivan. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então, aqui a gente tem mais um detalhe bastante interessante. De que Deus faz o homem ali para cuidar da criação, para ser a coroa da criação, e ele vai colocar o homem no jardim do Éden, ali um paraíso que ele cria para que o homem também trabalhasse. Foi aquilo que a gente também falou lá na criação, de que o trabalho não é algo necessariamente ruim, ou a gente sofrer por causa do trabalho é uma consequência do pecado, mas o trabalhar em si não. Tanto que Deus já tinha dado um monte de trabalho para o homem lá antes de você ter o pecado entrando. Já teve que dar nome para um monte de bichinho. A gente viu isso na aula que a gente estava falando da criação e também quando a gente falou de pecado. Então Deus cria o homem com o propósito dele viver em comunhão. Nós lemos na aula que a gente falava sobre a queda de que Adão ouviu os passos do Senhor, né? Ou seja, eles tinham um relacionamento próximo em que eles podiam ali quase que o Ivan ele até comentou, né? Como se fosse um chá da tarde em que eles estivessem juntos ali
batendo papo, conversando. A conversa durante a refeição é algo que era muito característico na cabeça dos povos antigos, né, em que eles partilhavam muito ali na refeição. E a ideia de você ter ali um chá da tarde, eu acho que é muito perfeita na descrição para esse relacionamento que o homem tinha com Deus. Esse era o propósito que Deus ele faz à humanidade, que ele cria o homem para que se relacionasse com ele. Esse era o propósito que Deus tinha. O que mais que a gente pode ver? Que Deus nos fez para a gente ser alegre. Quem pode ler, são 3 versículos aí. Quem achar esses salmos, pode já achar e já ler aí. Não precisa nem ser nessa sequência, tá? É Salmo 9, 19 e 92. Aí nesses versículos que estão aí, o 19 é do 8 ao 10, o 92 de 1 a 5 e o 9 de 1 a 2. Estou no Salmo 9. Senhor, quero dar-te graças de todo o coração e falar de todas as tuas maravilhas. Em ti quero alegrar-me e exultar e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. A gente vê que Davi, quando ele começa a falar de Deus, ele não consegue não se alegrar. Quem pode ler os outros 2? Eu leio o 92. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade, ao som da lira de 10 cordas, da cítara e da melodia da harpa. Tu alegras, Senhor, com os teus feitos. Alegras, Senhor, com os teus feitos, as obras das tuas mãos. Levam-me a cantar de alegria. Como são grandes as tuas obras, Senhor, como os teus propósitos. Amém. 8 e 10. Os preceitos do Senhor são justos e dão alegria ao coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos e trazem luz aos olhos. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As ordenanças do Senhor são verdadeiras. São todas elas, são mais desejáveis do que o ouro, do que muito ouro puro. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Então, ó que coisa interessante, né? A gente viu aqui 3 salmos falando sobre a forma como a gente se relacionar com Deus resulta em alegria para o ser humano. E se você parar para pensar, diversas parábolas que a gente tem, né, de Jesus fazendo alguma relação com o céu, em algumas delas ele vai utilizar festa, ele vai utilizar festa de casamento, ele vai utilizar banquetes, ele vai fazer essas analogias em que são coisas alegres. A gente não pode ter uma imagem de que Deus é um ser carrancudo, que o que ele quer é punir os outros que fazem as coisas erradas. Não é isso. Deus é a fonte da alegria. Deus é. E ele nos fez para a gente desfrutar dessa alegria, né? Ele nos fez para que a gente pudesse desfrutar dessa alegria plena. Mas a gente viu aí na aula passada que deu ruim, né? Tava indo bem, igual aquele jogador, né? A bola tava indo e iu, né? A gente tava indo bem e de repente tivemos aí alguns problemas que a gente viu na aula passada, que o pecado ele entra no mundo, né? E lembrando que maçã é só uma analogia, não há nada em nenhum lugar que diga que o homem comeu uma maçã e por isso que o pecado entra no mundo. Mas aí o que acontece? O pecado ele entra no mundo e ele bagunça completamente a nossa forma de se relacionar com Deus. E a gente precisa entender que pecado é deixar de viver à altura daquilo que Deus esperaria da gente. Aí isso pode ser em ato, pode ser em pensamento, pode ser em condição. Então não é algo que se limita ao nosso ato, mas ele vai nascer ali no nosso pensamento. E aí quando a gente efetivamente o consuma, que ele vai para o nosso ato, para o nosso agir, né? Mas o pecar nasce no nosso coração. O pecar, ele nasce no nosso coração. E aí a gente vê que o pecado, ele nos prende, o pecado, ele vai nos aprisionar, a gente vai virar escravo do pecado, né? O pecado, ele entrou no mundo e trouxe consequências terríveis.
A gente viu algumas delas, mas eu quero só relembrar para vocês, com vocês, na verdade, de que por conta do pecado entrando no mundo, a gente vai ter a maldição sobre a terra e sobre a humanidade. A gente viu na aula passada, maldita é a terra por tua causa. A gente viu que o homem agora ia ter que trabalhar para poder ter o sustento, e a terra ia produzir espinhos, ia ser difícil, a mulher ia ter que dar à luz ali com dores, ia em alguns momentos sofrer sendo subjugada pelo marido. Muito sofrimento entrou por conta do pecado, né? Nós já vimos logo de cara que já gerou uma morte de um coitadinho lá, de um bichinho que já teve que, no meio do paraíso, esse animalzinho já sofreu ali, já foi morto, porque precisava cobrir o homem que agora se via nu, que até então ele não se via nu. Eles foram expulsos do jardim. Essa foi uma consequência. O pecado impediu que o homem tivesse aquela plena convivência que ele tinha com Deus. Eles foram expulsos do jardim. Eles até então conviviam no jardim ali, tinham ali o jardim para poder desfrutar, para poder cuidar, e agora foram expulsos, iam ter que comer do trabalho deles. Nós vimos também que o salário do pecado é a morte, não tem jeito. O salário do pecado é a morte. O pecado ele vai gerar a morte. E nós vemos aí que, por conta disso, há uma separação entre Deus e o homem. Essa é a principal consequência do pecado, essa separação entre Deus e o homem. Nós vimos aí que o pecado ele vai gerar morte, mas que tipo de morte? Nós vimos que ele gera morte física. Agora nós estamos numa condição em que iremos morrer, não tem mais jeito, a gente vai morrer, tem essa morte física. Existe essa morte espiritual, que é esse distanciamento que a gente tem com Deus. Antes nós tínhamos esse pleno contato com Deus ali no Éden, e agora não temos mais. E também vai gerar a morte eterna, que é quando o indivíduo sofre a morte física, estando na condição de uma morte espiritual, ele vai enfrentar a morte eterna. Ou seja, o afastamento de Deus ele vai ser para sempre, ele vai ser eterno. Essa é o que a humanidade vai desfrutar quando não tem um relacionamento com Deus. Só anotem aqui, né, que eu disse para vocês que o indivíduo que sofre a morte física, estando com uma morte espiritual, desfrutará da morte eterna. Não posso deixar de frisar que nós acreditamos que uma vez salvo, salvo para sempre está. Nós não acreditamos na perda da salvação. Mas o que eu quero dizer, então, não é que alguém poderia desfrutar de um rompimento com Deus, e se nesse rompimento essa pessoa tivesse com Deus e morresse, ela iria para o inferno. Nós não acreditamos nisso, e a gente pode depois aprofundar um pouquinho mais nisso se vocês tiverem interesse, tá? Mas nós acreditamos que uma vez salvo, para sempre salvo, e a gente pode até explicar o porquê, baseado em alguns textos de Paulo, em que vai estar envolvida a questão da graça, tá? Mas isso só um parênteses. Nós vimos aí que há um problema no relacionamento com Deus, e eu quero ler esse texto com vocês de novo. A gente já leu na aula passada e eu quero ler de novo, porque ele é um texto importante, que é o texto de Romanos 2, de 6 a 11. E eu mesmo vou ler, me acompanha aí, estou lendo na NVI. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam a glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para os que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Haverá tribulação e angústia para todo ser humano que pratica o mal, primeiro para o judeu, depois para o grego. Mas glória e honra, paz para todo aquele que praticar o bem, primeiro para o judeu e depois para o grego. Pois em Deus não há parcialidade. Então aqui a gente vê que tem as consequências, não tem jeito. Deus ele fala, ok, o homem pecou, mas isso gera consequências. E existe essa consequência dessa separação com Deus. Mas e agora? E agora? O que aconteceu? Será que... e agora? Depois do pecado entrando no mundo, o que a gente faz? Como é que a gente consegue resolver esse problema? E agora? O que a gente pode fazer para resolver esse baita desse problemão que a gente está aqui? Bom, tem um plano bem simples aí, qual que é essa resposta
da queda. É um plano simples para a gente dizer que a resposta da queda é Jesus, mas vamos analisar um pouco melhor como é que é a resposta à queda, como é que é a resposta ao pecado entrando no mundo é respondida, é preenchida, é resolvida mesmo por Jesus. E aí a gente vai ler alguns textos, e aí eu peço que você aí me acompanhe em Gênesis 3:15, que a gente citou também na aula passada, que é o que a gente chama de proto-evangelho, que é o primeiro momento da Bíblia que vai falar a respeito de Jesus. Que é Deus, logo depois ali do pecado do homem, logo depois que ele dá a maldição para a serpente, ele já fala: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Então ele está falando da descendência, né? Mas o descendente, que ele usa no singular. Este lhe ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então aqui ele está falando de Jesus. É aqui que começa a falar de Jesus na Bíblia. Então logo, imediatamente após a queda, nós já temos Deus montando ali o seu plano para poder resolver esse problema. E o que mais que a gente vai ler? Agora a gente vai lá para o Novo Testamento. E aí eu queria a ajuda de vocês para lerem esses textos. Um texto bastante conhecido aí, de João 3, a gente sabe de cor o João 3,16, mas vamos ler um pouquinho antes. Quem achar pode ler João 3, de 14 até o 17. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Então aqui a gente já começa, Jesus mesmo falando sobre a questão da necessidade que ele, por que ele está vindo ao mundo, né? Para que ele veio, para que ele se fez carne. E aqui já começa, para que ele pudesse, no versículo 14 aqui e no 15, é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Então aqui a gente já começa a ter uma estruturação um pouquinho melhor desse plano de Deus, que é a vinda de Jesus, para morrer pela gente. Mas vamos continuar avançando. Vamos ler agora 1 João. A gente segue com o apóstolo João, mas lá agora em 1 João 4, 9 e 10. Foi assim que Deus manifestou seu amor entre nós. Enviou seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Então, ó que texto bonito, né? Foi assim que Deus manifestou o seu amor por nós. Ou seja, Deus ele não ok, o homem peca, mas ele não quer viver longe do homem, né? Ele não consegue viver longe do homem porque ele não quer. Ele obviamente conseguiria viver longe do homem e consegue. Deus não precisa da gente para nada. Mas ele não quer viver longe do homem, então ele bola esse plano para que ele pudesse retomar essa conexão que ele tinha com a gente. Só que qual que é o problema? O problema é que Deus é santo e não pode haver na presença dele pecado. Não pode haver na presença dele pecado. É como se você olhasse para uma parede branquíssima aí e tivesse uma manchinha de tinta no meio dela. Já não é mais branca. A parede ela pode estar ali o mais branca que for, mas se tiver um risco ali, aquilo já não está mais branco. Então o pecado, quando ele entra, ele faz isso, ele suja. E Deus não consegue conviver com a sujeira, Deus não consegue conviver com a sujeira, com a imundície que o pecado traz, com a podridão que o pecado traz. Ele precisa fazer alguma coisa. Então o que ele faz? Ele envia o seu filho para a propiciação dos nossos pecados. É isso que ele vai fazer. A cruz ela vai ter esse significado, né? Mas vamos seguir aqui. Ó, um outro texto, esse também é conhecidíssimo, a gente também sabe de cor, mas quem achar pode ler, o de Filipenses 2, de 5 até o 11.
Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, esse texto é um texto que é sensacional, é um dos que eu mais gosto em toda a Bíblia, porque ele resume aquilo que a gente pode entender da missão de Jesus na Terra. Que ele, embora sendo Deus, ele decide que aquilo não era algo que ele devia pegar-se, mas ele se esvazia, né? Ele toma a forma de um ser humano e ele se entrega pela gente, ele vai morrer pelos nossos pecados. E é algo muito forte, né? Porque esse texto a gente geralmente não dá muita importância para como que ele começa, né? Mas ele fala assim: seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo. Ou seja, se Jesus, sendo Deus, não se apega à posição que ele tinha, aos direitos que ele tinha ali de... por que a gente vai fazer isso? Por que a gente não pode deixar de lado um pouco o nosso orgulho? Por que a gente não pode se esvaziar um pouco da gente mesmo para que a gente possa efetivamente ser um verdadeiro cristão, né? A gente é muito orgulhoso, né? O ser humano é extremamente orgulhoso. E Paulo está falando aqui para a gente: seja a atitude de vocês a mesma de Jesus. Poxa, se Jesus é Jesus e ele fez tudo o que fez, quem são vocês, né? Por que a gente não pode fazer o mesmo? É aquela parábola que Jesus ele vai contar da corte ali, e chega tem um rei ali, chega um cara que está devendo uma quantidade gigantesca de dinheiro para ele e ele perdoa esse cara. E aí esse cara que tinha acabado de ser perdoado, quando sai, encontra para alguém que estava devendo para ele e ele não perdoa essa pessoa, né? É algo mais ou menos nesse sentido, né? E aí quando ele chama de volta esse servo, ele fala assim: poxa, eu não te perdoei uma quantidade de dinheiro absurda, por que você não fez o mesmo, né? É algo que a gente deve se preocupar, né? Em buscar ser aquilo que o Rago orou, né? Que a gente possa viver a palavra de Deus, né? Não apenas ler. Tanto que Jesus, quando ele está encerrando ali o Sermão do Monte, ele vai falar: aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é semelhante a alguém que faz a tua casa ali sobre areia. Mas quem ouve as minhas palavras e as pratica é alguém que constrói a sua casa sobre a rocha. Ou seja, não basta a gente simplesmente ficar ouvindo ali da palavra de Deus, ficar ouvindo, absorvendo, lendo, se a gente não botar em prática. Então as escrituras elas são recheadas dessas recomendações e Paulo está fazendo exatamente isso aqui. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo. Mas vamos seguir. Romanos 3, 21 a 26. Romanos 3, de 21 a 26. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício pela propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então aqui Paulo ele está falando, né, sobre a vinda de Jesus, que agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Ou seja, a gente já falou, Deus era santo, Deus é santo e ele não pode conviver com o pecado, ele não poderia conviver com o homem pecador. Ele precisaria aplicar a justiça, as consequências a esse homem pecador. Então, como é que ele poderia religar
como é que ele poderia reconectar Deus santo, puro, imaculado com um homem que é ímpio, que é podre, que é cheio de problemas? Eles não poderiam conviver, não teria como essa convivência acontecer. O que ele faz? Ele envia Jesus. E aí você vê aqui que é bonito porque se manifesta uma justiça. Ou seja, Deus ele vai aplicar a justiça que deveria ser aplicada sobre os homens pecadores, ele coloca isso em Jesus. Então é como se eu devesse dinheiro para o Ivan, aí vem o Ragosini e paga a minha dívida. Ele paga a minha dívida. Ele não me dá dinheiro para que eu desse dinheiro para pagar o Ivan. Ele não faz isso. Ele vai direto. O Rago vai lá e paga automaticamente a minha dívida ali com o Ivan. Eu não tenho mais dívida. Mas eu não tenho mais dívida porque eu fiz alguma coisa. Não foi eu que fiz nada. Quem fez foi o Rago. Foi o Rago que foi lá, enfiou a mão no bolso dele, catou lá os trocados que eu deveria pagar para o Ivan e não paguei. E aí o que ele faz? Ele paga. O Ivan já teve ali a sua dívida paga e o Rago, que não tinha nada a ver com a história, foi quem pagou a minha dívida. E eu não fiz nada por isso, eu não fiz absolutamente nada por isso. E é muito claro, Paulo vai dizer que isso é pela graça, né? Que isso vem mediante a fé. Ele está dizendo aqui a justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. E aí não há distinção, porque está todo mundo no mesmo barco. Não tem essa de, eu sou o bom garoto, eu sou o bom menino, eu não tenho... eu não sou igual aquele fulano lá, né? Porque o ser humano é cheio dessas, né? A gente fica jogando a culpa no outro, né? Eu sou ladrão, mas eu não mato. Eu mato, mas eu não não estupro, e vai piorando. É como se assim, o do outro é sempre pior. O do outro é sempre pior do que o meu pecado. Eu sempre olho para o outro e vejo no outro aquilo que me incomoda mais, né? Eu vejo algo que é pior nele do que é em mim. Então, assim, é como se eu fosse um pouquinho melhor, né? A gente é cheio dessas. Até no começo da Bíblia, logo nos capítulos iniciais, a gente já vê um jogando para o outro ali, né? Deus vira para Adão e fala, e aí, o que aconteceu? Fala, foi Eva, a mulher que você me deu. Aí vira para Eva e fala, não, mas foi a serpente. Aí quando vira para a serpente, e aí, serpente? A serpente acho que olhou em volta, mas não devia ter mais ninguém, já devia ter todo mundo corrido, não conseguiu jogar a culpa em ninguém. Mas nós somos cheios disso, de querer ficar jogando a culpa um para o outro. Mas Paulo já vira e fala assim, não tem distinção. Porque todo mundo pecou e está todo mundo destituído da glória de Deus, mas sendo justificados gratuitamente. É aquela ideia do Rago pagando a minha dívida sem eu nem precisar ter ido lá pedir. E aí o que acontece? Eu sou justificado, porque agora eu não sou mais devedor. Então antes eu devia, agora eu não devo mais. Não porque eu tenha feito alguma coisa para merecer isso, mas simplesmente porque alguém pagou essa minha dívida. E agora porque alguém pagou a minha dívida, na posição Deus nos aceita como santos, porque nós somos santificados pelo sangue de Jesus. Jesus morre e nos santifica, ele paga as nossas dívidas por conta do nosso pecado. Então, por conta disso, agora, de uma maneira posicional, na forma como Deus nos enxerga, ele nos enxerga agora como santos, santificados, porque a dívida já foi paga em Jesus. Essa é aquilo que Paulo está dizendo aqui para a gente. Mas vamos seguir. Tem mais coisa para a gente ler. Efésios 2. Efésios 2, de 1 a 9. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus.
pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então, ó, que texto maravilhoso que Paulo coloca aqui pra gente, né? De que a gente estava morto. Essa era a nossa posição. A posição do ser humano em relação a Deus era de morte, é que a gente estava morto. A gente estava ali morto nas nossas transgressões que a gente costumava viver. E aí ele vai dizer lá no 3: anteriormente todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo a nossa vontade, seguindo os nossos desejos, como os outros éramos por natureza merecedores de ira. Todavia, todavia Deus, que é rico em misericórdia, ele vai enviar Jesus para nos salvar. E aí vê que aqui tem uma explicação de Paulo muito clara, né, do porquê que a gente entende de que a gente não perde a nossa salvação. E aqui é uma questão de uma analogia, né? Analogia não, mas vamos pensar comigo num pensamento lógico, vamos estruturar esse pensamento lógico. Se ela é totalmente de graça por meio da fé e não vem pela gente, mas é algo dado por Deus, não por obras para que ninguém pudesse se gloriar, se a gente não pode fazer nada para a gente ganhar a nossa salvação, mas se eu puder fazer alguma coisa para perder, logo eu posso continuar fazendo coisas para eu continuar mantendo a minha salvação. Então, se eu estou fazendo coisas para manter a minha salvação, porque eu não poderia fazer algo aqui que perderia a minha salvação, então isso já dependeria um pouco de mim. Eu já poderia ter algo que pudesse ali me fazer manter a minha salvação. Mas não é isso que acontece. Paulo está dizendo aqui que não, que a gente recebe isso de Deus não por obras, mas a gente vai ver um pouquinho mais na frente, que a gente precisa fazer um movimento na direção de Deus. É algo que a gente precisa entender, de que uma vez de que a gente é salvo pelo sacrifício de Jesus, uma vez que Deus nos cobre com o seu sangue, e temos os nossos pecados totalmente encobertos pelo sangue de Jesus, se a gente pudesse fazer alguma coisa para perder a salvação, seria como se Deus, no sacrifício de Jesus, o sacrifício de Jesus não fosse suficiente para cobrir determinados tipos de pecados, em que ele poderia cobrir alguns pecados, menos esse aqui não tem como eu cobrir. E aí você pode me perguntar sobre o pecado contra o Espírito Santo. Então, o que a gente precisa entender também, que vai dizer que todos os pecados são perdoados, menos o pecado contra o Espírito Santo, tem muita divergência de opiniões sobre o que de acho seria esse pecado contra o Espírito Santo, mas o que eu consigo enxergar até hoje como aquele que mais me soa coerente com o texto bíblico seria você não aceitar o sacrifício de Jesus na cruz, porque é o Espírito Santo que vai testificar Jesus, que é ele que é o Espírito Santo que vai apontar Jesus como sendo o nosso Salvador. Então, uma vez que eu rejeito isso, que eu estou rejeitando aquilo que o Espírito Santo está me apontando, eu estou dizendo que o Espírito Santo é mentiroso e eu estaria pecando contra ele. Então, esse seria o que eu entendo na minha visão, e tem algumas pessoas que concordam, outras que discordam totalmente, aquela velha história, onde tem 2 batistas, teremos 7 opiniões diferentes sobre o mesmo tema, mas tem essas questões de que, na minha visão, uma vez que você está salvo, para sempre estará salvo, porque Cristo morreu na cruz pela gente uma única vez e isso foi suficiente para cobrir todos os nossos pecados possíveis, anteriores, vindouros, qualquer um deles. Não tem nada que a gente poderia fazer que o sacrifício de Jesus não fosse suficiente para pagar a dívida. É como se o Rago, enquanto ele estivesse pagando a minha dívida com o Ivan, ele não está pagando só a dívida que eu tenho hoje com o Ivan. Vamos supor que eu estivesse devendo R$1.000 aí para o Ivan. E ele vai lá, ele não vai pagar só esses 1.000, porque eu posso ir lá e de repente eu derrubo a moto do Ivan e aí agora eu tenho que pagar mais o retrovisor que quebrou, vai ter que pintar de novo o tanque. A minha dívida com ele já aumentou. O que o Rago faz? Ele fala assim, é o seguinte, Ivan, o Lucas está te devendo aí milão, mas vamos fazer o seguinte, eu vou te dar aqui 10 bilhões para que qualquer coisa que ele possa vir a fazer com você já está pago.
entendeu? É mais ou menos uma ideia dessa, de que não importa o quanto eu vir a fazer mal agora de pegar dinheiro emprestado com o Ivan, a dívida já está paga, o Rago já pagou. Eu queria fazer uma pergunta sobre esse comentário e depois fazer a pergunta que eu ia fazer inicialmente. A não aceitação, né, do sacrifício de Cristo, mas isso é do momento que você conhece, ouve o evangelho e não dá importância para isso, negligencia. É isso? Na verdade, Miriam, não importa em qual momento você negligencia aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, você pode ir negando, 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 negando. Se no último instante ali, em que você ainda tem as suas faculdades mentais funcionando antes da sua morte, você aceitar Jesus, está resolvido. É aquilo que Jesus vai virar para o ladrão na cruz. Quando ele fala assim, pô, pai, Jesus, lembra-te de mim aí quando você entrar no paraíso. Aquilo bastou. O ladrão, ele olhou para Jesus e ele viu coisa diferente. Ele falou assim, cara, esse cara aí não é normal. Isso aí não tá certo, esse negócio aqui dele estar na cruz. Isso aqui tá errado. Ele já enxergou que ele estava morrendo na cruz porque merecia, mais Jesus não. Ele de cara já viu que a posição dele em relação a Jesus era diferente. Eles, apesar de estarem ali na mesma condenação, não mereciam a mesma condenação. E Jesus vira para ele e fala assim, hoje tu estará comigo aí no paraíso. Não precisa de uma outra algo a mais que você tenha que fazer. Não, hoje tu já estará comigo no paraíso. Então o que a gente entende é que o pecado contra o Espírito Santo é a condição em que você vive uma morte espiritual, uma morte em que você vive separado de Deus e você morre nessa condição de separação com Deus. Uma vez em que você aceita Jesus, não importa se isso acontece com seus 5 anos de idade ou se isso vai acontecer com 50 ou quando você tiver 100, sei lá. No momento em que você aceita Jesus, você já está julgado e você já está com a sua reconexão com Deus criada. Você já não está mais num estado de morte espiritual, ainda que você enfrentará uma morte física, a menos que você seja arrebatado antes, né, que Cristo volte. Mas no momento em que você aceita Jesus, você já não está mais vivendo aquela sua morte espiritual, porque você já tem aquela história, né, do já, mas ainda não. Não sei se vocês já ouviram essa expressão em que nós já estamos justificados, nós já somos justificados como cristãos, como salvos em Jesus, mas ainda não desfrutamos dessa justificação porque ainda não chegamos no céu. Mas nós já fomos justificados. Então nós já fomos cobertos pelo sangue de Jesus. Não sei se respondi tua pergunta. Tá bom. E vamos ler agora Efésios 2:13. Ainda no mesmo capítulo. É exatamente isso que a gente estava discutindo agora, Miriam. Paulo está dizendo assim, no 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Jesus. Então é isso que o sangue de Jesus na cruz vai fazer. Então a cruz é esse símbolo precioso que a gente precisa entender de que é mediante a cruz que a gente pode ter novamente ali uma conexão com Deus. Mas eu quero dizer para vocês, e prestem atenção no que eu vou dizer, mas a cruz não deve ser o principal símbolo do cristianismo. A cruz não deve ser o nosso símbolo máximo de que aquilo que representa Jesus Cristo. Não é a cruz. Não é a cruz. É muito mais do que a cruz. É a gente parar para ver que o que representa mesmo Jesus Cristo na nossa vida não é a cruz, ou melhor, não é só a cruz, mas é o túmulo vazio. Não é só a cruz, mas o túmulo vazio, porque é o túmulo vazio que vai dar para a gente a certeza de que Jesus Cristo vive e que aí sim a gente pode pegar esse versículo que Paulo vai escrever de que em Jesus Cristo a gente vai estar junto com ele nas mansões celestiais por conta disso. Então o símbolo que a gente precisa entender sobre o que Cristo representa nas nossas vidas não é só a cruz, mas é a cruz e o túmulo vazio, porque Jesus ressuscitou. Esse que eu acho que é o ponto principal e que eu queria deixar para vocês, de que a resposta da queda, a resposta do pecado, é a morte e ressurreição de Jesus Cristo.
E eu acho que essa é a resposta que Deus dá para a gente sobre o problema da queda, em que a gente é justificado, em que a gente é limpo, a gente é lavado. E aí ele vai tornar as nossas vestes brancas novamente. Esse é o ponto, essa é a resposta que a gente tem da queda.